Olá, a aula de hoje de Teoria Geral da Administração é a nossa aula 6. Teoria da Burocracia. Teórico, Max Weber. O objetivo desta aula é conhecer a origem da teoria burocrática, identificar suas características, identificar e definir a racionalidade burocrática, seus dilemas, as disfunções, analisar como a burocracia interage com o meio ambiente, descrever os diferentes graus dessa burocracia e proporcionar uma apreciação crítica acerca da teoria. Bem, esse rapaz aqui se chama Maximilian Karl Emil Weber, um alemão nascido em 1864 em Munique e veio falecer em 1920. Extremamente intelectual, jurista, economista, considerado como um dos fundadores da sociologia. Foi casado com uma aluna da universidade alemã que era feminista no seu tempo. Ele é considerado um dos fundadores do estudo moderno da sociologia. Esses estudos influenciaram tanto a economia quanto a filosofia, direito, ciência política e nós na administração. Sua carreira começa na Universidade de Humboldt, de Berlim, e posteriormente trabalhou em outras universidades na Alemanha. Ele teve grande influência política, pois ele foi consultor dos negociadores do Tratado de Versalhes em 1919 e redigiu a Constituição de Weimar. Tem um grande trabalho como pensador e estudioso, sempre foi reservado para o estudo do capitalismo, dentro de um processo de racionalização, desencantamento do mundo, uma contribuição importante para a economia. Tanto que a sua obra mais famosa se chama A Ética Protestante e o Espírito do capitalismo, digamos. É umas reflexões sobre a sociologia da religião. Não necessariamente numa religião professada, mas pelas culturas do Ocidente e do Oriente, onde foram desenvolvidas diversas formas, salientando a importância da característica específica do protestantismo, de onde surgiu o capitalismo, a burocracia, o estudo racional. Por quê? Porque eles eram, como é que eu posso dizer, bem racionais, né? Organizados. E aí, partindo desse trabalho dele, surge a ética protestante do trabalho, ou seja, a ética calvinista do trabalho, que vai ver conceitos dentro da teologia, da sociologia, da economia, da história, onde o trabalho árduo e disciplina são resultados da pessoa para os seus... são resultados que transcendem as pessoas para os valores expostos pela fé. Ou seja, nada diferente do que ele realmente vem trabalhar dentro da sua teoria burocrática, porque a questão da disciplina é o ponto crucial dessa teoria. Vejamos aqui. A ênfase é na estrutura. A abordagem formal, conceito de organização, sistema social como conjunto de funções oficializadas. Os principais representantes: Weber, Merton, Selznick, Goldner e Michaels. As suas características básicas de gestão, sociologia da burocracia, concepção do homem, um homem organizacional. A burocracia, essa teoria, surge em 1947. O grande destaque, Max Weber. A ênfase na estrutura. A origem da burocracia, racionalidade e ética protestante. As principais características, vamos lá. Tinha caráter legal e normativo. Ou seja, tinha regras, normas escritas. Tinha formalidade das comunicações. Era conversas formais
através de comunicados, enfim, era o escrito, não era mais o dito. Racionalismo e divisão de trabalho. Havia divisão de trabalho para que o profissional fosse responsabilizado por aquilo que faz. Impessoalidade e hierarquia. Tinha que obedecer à hierarquia e tratar as pessoas todas igualmente, nenhuma diferente da outra, ou seja, ser impessoal. As rotinas e procedimentos deveriam ser padronizados. A meritocracia, né, que é benefícios através dos seus méritos, ela era primordial. Profissionalização, a especialização da administração e a previsibilidade. Origens dessa teoria: fragilidade e parcialidade das teorias mecanicistas e humanicistas, ou seja, as outras teorias anteriormente, a clássica, a científica, a das relações humanas, elas eram frágeis. Duas pensavam mais na empresa do que nos trabalhadores e uma pensava mais nos trabalhadores do que na produção. Então isso fez com que ela surgisse. Necessidade de um modelo de organização racional, sem parcialidades, né? sem se preocupar somente com uma categoria. Crescente tamanho e complexidade das empresas. As empresas estavam crescendo, então as coisas precisavam ser organizadas. A burocracia veio para organizar. Isso, o ressurgimento da sociologia burocrática. Já existia, mas aí ela vem com força total quando o Weber assume. Para Weber, existia 3 tipos de sociedade de autoridade: a tradicional, através dos clãs, das tribos, das lideranças patriarcais. A carismática, que é através de lideranças que conquistam pela sua retórica, como por exemplo Mahatma Gandhi. Era um líder carismático, ele acolhia pelo seu ideal de vida, né? E a racional, legal ou burocrática, que nós podemos fazer uma menção ao exército e às grandes multinacionais. E aí os tipos de sociedade, elas têm características: a tradicional, patriarcal, patrimonial e conservadora. Aí nós vamos lá para os clãs, tribos e famílias. A carismática, centrada numa pessoa mística e arbitrária revolucionária, que os exemplos são partidos políticos, nações em revolução. E a racional, a racionalidade de meios e de objetos, os estados modernos e as grandes empresas. O tipo de autoridade. A tradicional é uma autoridade não racional, é um poder herdado ou delegado baseado no senhor. A sua legitimação é tradição, hábitos, usos e costumes. Na carismática não é racional nem herdado, nem delegável, é baseado no carisma. A legitimação, características pessoais e as características carismáticas do líder. A racional, ela é racional, legal, impessoal, informal, baseada no mérito, ou seja, meritocrático. Na legitimação, justiça da lei, promulgação, regulamentação de normas legais previamente definidas. A autoridade e o aparato administrativo. A autoridade, quando ela é tradicional, o seu aparato administrativo são as formas patrimoniais feudais. Quando a autoridade era carismática, era inconstante e instável.
Ia depender do momento em que as pessoas decidiram seguir aquele líder. A autoridade, quando era racional, o aparato administrativo e a burocracia. Tipologia de sociedade segundo Max Weber. Aqui nós temos tanto as características, como o aparato, como a legitimação e os exemplos. Fica mais claro aqui para você visualizar numa única tela. E as características da burocracia. Caráter legal, normas e regulamentos, caráter formado das comunicações, a divisão e pessoalidade, que nós já vimos anteriormente. A hierarquia de autoridade, rotinas e procedimentos padronizados, competência técnica e meritocrática, especialização da administração, profissionalização dos participantes e completa previsibilidade do comportamento. Ou seja, a burocracia deixa tudo bem previsível. Temos o plano A, o plano B, temos, se isso aqui não der certo, eu posso resolver desta forma. Se der certo, eu posso melhorar nisso. Então, tem completa previsibilidade. As vantagens da burocracia. Ela é racional, tem precisão na definição do cargo e da operação, rapidez nas decisões, univocidade de interpretação, uniformidade de rotinas e procedimentos, continuidade da organização, redução do atrito entre as pessoas, constância, confiabilidade e benefícios para as pessoas na organização. A burocracia, seus dilemas e disfunções. Tendência de organizações burocráticas, elas transformarem em carismáticas ou tradicionais. Isso é uma tendência. Quando o líder ele é muito organizado e é coercitivo, ele vai se tornar uma autoridade tradicional. Quando ele é benevolente, pela sua retórica ele chama a atenção, ele traz para si a atenção, ele pode se tornar um líder carismático. Dificuldade de cumprimento irrestrito de regras. Algumas regras nós tiramos pelo nosso dia a dia. Temos dificuldade de cumprir porque não existe flexibilidade. Apego exagerado aos regulamentos. Aquela pessoa extremamente legalista que só faz se tiver escrito. As pessoas podem se apegar a isso. Formalismo e papelório. É isso que a gente vê no dia a dia nas organizações públicas, né? Com a burocracia. Infelizmente, nós nos deparamos com mais papéis do que o que deveríamos utilizar. Resistência a mudanças, elas acontecem. Então, as pessoas podem ter uma certa resistência ao se adaptar com a teoria burocrática. Impessoalidade e categorização. Isso é um dos pontos da burocracia ser impessoal. E aí acaba que você categoriza as pessoas, né, em grupos. Abusos de autoridade, aí que vai acabar sendo puxando para a autoridade tradicional, e conflitos com o público. E as características e disfunções da burocracia, você pode ver aqui, né, a previsibilidade e a imprevisibilidade. Quando eu digo características da burocracia, eu tenho um caráter legal, formal, divisão do trabalho, pessoalidade, hierarquia, rotina, competência técnica, especialização. Tudo isso é previsibilidade e funcionamento. Na imprevisibilidade, eu tenho nas disfunções a internalização das normas, excesso de formalismo, resistência a mudanças, despersonalização do relacionamento, categorização do relacionamento, superconformidade, exibição de sinais de autoridade, dificuldade com os clientes. E aí eu tenho aqui o desenho, né, o organograma
do modelo burocrático de Weber. É um sistema social racional burocrático, tem uma exigência de controle, as suas consequências previstas é previsibilidade do comportamento com maior eficiência, e as suas consequências imprevistas são as disfunções da burocracia, que pode trazer a ineficiência. Os graus de burocratização. À esquerda eu tenho escassez de burocratização, ou seja, que sem nenhuma burocratização. Eu tenho ao centro a eficiência, que são os meus processos para chegar à perfeição, e o excesso de burocratização, que pode me dar uma certa rigidez. Então, quando eu tenho escassez de burocratização, eu tenho falta de especialização, bagunça e confusão. Se eu seguir o modelo de Weber, eu vou ter divisão do trabalho. Se eu exagerar na burocratização, eu vou ter super especialização, hiperresponsabilidade. Na escassez, falta de autoridade. Se eu sigo o modelo de Weber, eu tenho hierarquia. No excesso de burocratização, eu tenho excesso de autoridade, autocracia e imposição. Na desburocratização, eu tenho liberdade excessiva. No modelo de Weber, regras e regulamentos. No excesso, ordem e disciplina. Na escassez, ausência dos documentos e de formalidade. No modelo de Weber, formalização das comunicações. No excesso, eu tenho excesso de papelório e formalismos. Na escassez, eu tenho ênfase nas pessoas. No modelo de Weber, impessoalidade. No excesso, ênfase nos cargos. Na escassez, apadrinhamento. No modelo de Weber, seleção e promoção do pessoal. A meritocracia. E no excesso de exigências. Qual seria a apreciação crítica da teoria da burocracia? Nós podemos ver que o excesso de formalismo da burocracia traz problemas. Como nós vimos no slide anterior, pode nos trazer excessos, rigidez nos processos, o mecanicismo e as limitações da teoria da máquina. Se nós nos apegarmos ao formalismo, talvez nós fiquemos mecanicistas. Conservantismo da burocracia. São aquelas situações em que você só faz se a lei permitir, que é o que acontece com o governo, né? Atualmente, aquele auxílio emergencial, as pessoas estavam criticando, porque o auxílio emergencial não sai, não anda, ninguém recebeu, não se sabe como é que vai pagar e tal. E aí o Supremo Tribunal havia apreciado a matéria e tinha dito que o governo tinha total liberdade de usar o dinheiro público para resolver a situação das famílias que estavam passando necessidade. Mas o governo federal, o executivo, com as suas prerrogativas, achou melhor que tivesse um documento autorizando a utilizar esse dinheiro dessa forma. Então, quando eu falo em conservantismo da burocracia, é a história em que para o serviço público só pode ser feito se tiver uma lei autorizando, tá? A abordagem de sistema fechado, ou seja, seguindo aquelas regras, não tendo flexibilidade, abordagem descritiva e explicativa, somente o que está escrito, críticas multivariadas à burocracia, diversas ocorreram, é uma das que mais perdura até hoje, e posição da teoria burocrática na teoria das organizações. A posição dela é uma posição rígida diante as demais teorias. Aqui temos as referências: Chavenato, Lacombe, Djalma de Pinheiro Rebouças Oliveira,
Todos os três escrevem sobre as teorias gerais da administração, introdução à administração. E nos veremos na próxima aula. Eu aconselho a vocês dar uma voltinha no AVA, onde teremos um fórum interativo. E dúvidas, coloquem nos comentários. Esse vídeo estará disponível no YouTube e a frequência de vocês vai pelos comentários. Então façam comentários para que eu tenha certeza que vocês visualizaram o vídeo até o final, tá bom? Deixa o like lá e que Deus abençoe a semana de vocês, tá? Tudo bem. Até a próxima. Bye, bye.